esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Só lembrando aos nossos alunos, ouvintes, que o nosso podcast está disponível no Spotify, na plataforma também Deezer e também no Apple Podcast, tá? Se você gosta mais de uma dessas plataformas, baixe lá o seu podcast do Biologia Mais e salve nos favoritos para que você sempre receba os novos episódios à medida que eu vá gravando, tá? Esse é o último episódio, o 21º, que finaliza a nossa apostila 1, tá? Todo o conteúdo de citologia abordado na apostila 1, tá? A partir do próximo episódio nós já começaremos com histologia referente à apostila 2. Aproveitem esses podcasts, pessoal, para vocês revisarem, né? Enquanto você lá está em quarentena, aí, lavando louça, por exemplo, limpando um banheiro, fazendo um exercício físico, pedalando, correndo, ouçam os podcasts, né? Acho que é uma forma interessante de fazer a revisão do conteúdo apenas por áudio, né? Mas facilita bastante quando você não tem tempo de ficar escrevendo ou olhando para a apostila, né? É uma forma a mais também para vocês conseguirem revisar o conteúdo tão importante nesse ano de 2020, tá? Bom, vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho sobre a última matéria dessa apostila, que é a meiose. A meiose ela é caracterizada por ser uma divisão reducional, onde ocorre a redução do número de cromossomos das células diploides pela metade, ou seja, gente, não ocorre meiose com célula haploide. Pode ocorrer com célula tetraploide, tá? Mas nunca com célula haploide, porque não existe haploide dividido por 2, não existe meio N, tá? Geralmente o 2N vira N, isso aí é de praxe. Em todos os ciclos de vida, seja ele haplobionte, diplobionte ou haplodiplobionte, sempre é o 2N virando N, tá? O símbolo da meiose é o R de redução, reducional, o símbolo universal nós vamos encontrar nos exercícios dessa forma. A meiose ocorre nos animais durante a produção dos gametas e nos vegetais para a produção de esporos, tá? Existe também a classificação de meiose gamética, que é aquela que ocorre nos animais, meiose gamética ou final, que é quando ocorre na produção de gametas, onde o indivíduo dominante, né, o indivíduo, eu chamo de adulto, é o diploide. Tá? Existe a meiose zigótica, que ocorre em muitas algas e alguns fungos, onde forma-se um zigoto 2N, a partir desse zigoto existe uma meiose formando esporos haploides. Nesse caso, o organismo duradouro aí do ciclo de vida é haploide. E existe a meiose espórica ou meiose intermediária, que ocorre nas plantas, né? No indivíduo o esporófito, que realiza a meiose formando os esporos, tá? Nesse caso, sempre de 2N, formando N. A importância da meiose: reduzir o número de cromossomos dos gametas para que no momento da fecundação o cariótipo da espécie se restabeleça. Aqui eu estou falando especificamente dos animais, né? Meiose gamética. Além disso, a importância de ocorrer a recombinação gênica, o que possibilita a variabilidade genética. Nesse ponto da aula, eu puxei uma seta em variabilidade genética e eu falei que a variabilidade durante a meiose pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer pelo crossing over ou permutação, que é a mistura dos genes ali, né, durante a prófase 1, e também falei que pode ocorrer por pareamento dos homólogos na metáfase. De acordo com a forma com que eles estão dispostos ali na metáfase, pode acontecer a segregação independente, né? A separação dos homólogos é uma outra forma de variabilidade genética também. Associando a meiose com a genética, também é importante lembrar que a primeira lei de Mendel, lei da segregação dos genes, seria a anáfase, né, que seria a separação das cromátides ou dos cromossomos, e a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, seria a forma aleatória em que os pares são colocados durante a metáfase, esse alinhamento aleatório, para que durante a anáfase acontecesse a separação, tá? As divisões da meiose, elas podem ser caracterizadas. A meiose 1 é a divisão reducional efetiva. Nessa meiose 1 reduz o número de cromossomos e a quantidade de DNA,
uma célula diploide origina duas células haploide, os cromossomos separam seus pares, mas ainda eles permanecem duplicados. Lembrando que a duplicação do DNA sempre ocorre na fase S da intérfase. Após isso, teríamos a meiose 2, que é a divisão equacional, que é uma divisão semelhante à mitose, tá? Só que nesse caso já acontecendo com células haploides, ok? Aquelas duas células haploides com cromossomos duplicados que foram formados no final da meiose 1, sofrem a meiose 2, formando mais duas células cada um, no total de 4 células, agora com cromossomos simples. Enquanto lá na meiose 1 eu tive a redução do número de cromossomos e da quantidade de DNA, na meiose 2 eu mantenho o número de cromossomos e tenho a redução da quantidade de DNA, tá bom? A meiose 1, então aqui, ó, características e importância da meiose. A célula que está em intérfase antes da duplicação cromossômica, ela sofre essa duplicação na intérfase na fase S. Ainda na intérfase, cada cromossomo se duplica, ficando com duas cromátides, chamadas cromátides irmãs. No início da meiose, ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos, já vamos falar disso, tá? Depois, as células, ocorre a meiose 1, depois as células filhas da primeira divisão recebem cada um par de cromossomo homólogo, os pares foram separados, e depois na meiose 2 as cromátides se separam e no final nós temos 4 células haploides diferentes entre si, tá? As fases então da meiose, assim como a mitose, prometo anotelefonar, só que agora nós temos um número na frente. Então, sempre que eu for me referir a meiose, é importante lembrar que ela sempre vem acompanhada com um número, meiose 1, meiose 2. Então, quando eu falar prófase, somente prófase, eu estou subentendendo que é a prófase da mitose. Eu não preciso falar prófase da mitose, prófase. Tá? Agora, se eu quiser me referir a meiose, ou vai ser prófase 1, referente a meiose 1, ou prófase 2, referente a meiose 2. Sendo assim, na prófase 1 nós teríamos, na meiose 1 nós teríamos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na meiose 2, nós teríamos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A prófase 1, particularmente, ela é um pouco mais complexa, porque além de todos aqueles eventos de modificação da célula que nós vimos na mitose, os 6 eventos, migração dos centríolos, formação dos fusos, condensação cromossômica, existe uma série de subfases que são importantes para o estudo da permutação. É como se fosse uma dança dos cromossomos que acontece durante a prófase 1. Nesse caso, nós temos 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, que podem ser resumidas pela seguinte frase: levanta Zico para Didi, ou levado Zé pegou dor de dente, alguma coisa assim para você lembrar do lesipadidi. Lesipadidi, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lembrando que no leptóteno é a fase inicial, é a fase onde inicia a condensação dos cromossomos, a cromatina se condensando, tá? O zigóteno ocorre uma aproximação e um pareamento, eles ficam muito próximos, um processo chamado sinapse cromossômica, tá? O pareamento dos homólogos. No paquíteno ocorre a permutação, então P de paquíteno, prófase, permutação, PPP, prófase, permutação, paquíteno, tá? Esse macete é legal. Diplóteno, eu consigo identificar os locais onde a permutação aconteceu, porque aparece o chamado quiasma. Quiasma é uma sobreposição de cromátide que lembra a letra X, tá? E no diacinese esses quiasmas se desfazem, então uma perninha sai de cima da outra, o X que parecia não aparece mais, tá? Mas os cromossomos não chegam a se separar na diacinese, simplesmente é como se um saísse de cima do outro. Essa sobreposição deixa de acontecer, mas a separação vai acontecer somente na anáfase, tá? Então lá na prófase 1, ó, algumas semelhanças com a prófase da mitose. Os centríolos já duplicados na intérfase migram para os polos, organizando as fibras do fuso meiótico. E início da condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucleolo, desintegração da carioteca. Tá? Essas são as semelhanças com a prófase da mitose. Aí algumas observações. Falamos do leptóteno,
e do zigóteno. Zigóteno, zigos quer dizer união, é onde ocorre o pareamento dos homólogos, também processo esse chamado sinapse cromossômica, lembrando que sinapse aqui não tem nada a ver com o sistema nervoso, sinapse o significado é de proximidade, né? de estar muito próximo, como acontece lá nas fendas sinápticas com o axônio e o neurônio. Tá? Depois o paquíteno, pax quer dizer grosso, é quando aumenta o grau de condensação, lembrando que isso é gradativo, começa no leptóteno, mais um pouquinho no zigóteno, mais um pouquinho no paquíteno, e assim vai até terminar a prófase, vai chegar na condensação maior só na metáfase. Estamos na prófase aqui ainda, tá? Mas é gradativo, então no paquíteno já está mais grosso que no zigóteno, no diplóteno vai estar mais grosso que no paquíteno e assim por diante. O par de homólogos recebe o nome de tétrade ou bivalente. Por quê? Nesse momento, por estar mais grosso, as cromátides irmãs já duplicadas lá na fase S, elas são mais visíveis. Então, dá a impressão de ter um parzinho já formado, que é um bivalente, e cada parzinho, cada cromossomo tendo duas cromátides, aparece uma tétrade, ou seja, 4 cromátides lado a lado, 2 de cada cromossomo. Tá? Então, existe essa denominação que ocorre no paquíteno. E é nesse momento que ocorre a permutação ou crossing over. Ela ocorre aqui, mas ela só é visualizada no diplóteno. Os quiasmas só aparecem no diplóteno, que é a próxima fase. Tá? Então, diplóteno ocorre a visualização dos quiasmas, da sobreposição. Cada quiasma indica que houve uma permutação no paquíteno. Depois, na diacinese, esses quiasmas se desfazem, mas a troca já foi feita, né? O embaralhamento dos genes, nesse caso, já foi feito ali. Terminando a diacinese, a prófase 1 termina também. E aí, cada cromossomo se liga a um fuso de um dos polos apenas, diferente da mitose, que cada cromossomo duplicado se ligava aos 2 polos, aqui ele se liga a um único polo. Tá? Então, nesse caso, nós já entramos na metáfase 1. Os cromossomos duplicados se ligam às fibras do fuso. Cada homólogo está ligado a um único polo, diferente da mitose, onde nós tínhamos um ligado aos 2. Os cromossomos se posicionam no equador da célula. Aqui uma diferença importante. A metáfase, lá da mitose, os cromossomos ficavam um embaixo do outro, alinhadinhos, não pareados, cada cromossomo duplicado ligado aos 2 polos. Então, se eu tivesse 4 cromossomos, eu teria 4 um embaixo do outro, sem estar relacionado com pares, ok? Aleatórios. Já na metáfase 1, eu preciso ter esse pareamento. Os pares que foram, né, chamados ali, eles se aproximaram lá no zigóteno, eles permanecem lado a lado, posicionados lado a lado. Só que agora cada par, ou cada integrante do par está ligado a apenas um dos polos. Então, essa é uma diferença importante que vocês devem notar na metáfase 1. Na anáfase 1 ocorre o encurtamento do fuso e a migração dos homólogos para os polos celulares, puxados, né, por esses fusos. Como eles não estão ligados aos 2 polos, e sim a um único polo, não há ruptura do centrômero, não há separação das cromátides irmãs, apenas os cromossomos homólogos. E o que significa isso? A separação dos homólogos faz com que reduza a quantidade de cromossomos e de DNA. Então, nesse caso, nós tivemos uma redução do 2N para o N e nós tivemos uma redução do 4C ou 4Q de DNA para 2Q ou 2C de DNA. Porque naquele gráfico aconteceu na fase S a mesma coisa que na mitose, ele duplicou a quantidade de DNA. Aqui eu reduzi o número de cromossomos de 2N para N e reduzi a quantidade de DNA de 4Q para 2Q. Tá? Lembrando que não termina aqui porque eles ainda estão duplicados, ok? Para fechar essa primeira parte da divisão, nós temos a telófase 1. A telófase 1 ocorre, lembra, todos os processos contrários da prófase. Então, descondensação dos cromossomos, reaparecimento da carioteca do nucleolo, desorganização dos fusos meióticos, divisão do citoplasma, que é a citocinese. Existe agora 2 novas células com a metade do número de cromossomos da célula-mãe.
diferentes entre si porque houve crossing over, mas cada cromossomo ainda possui 2 cromátides, ou seja, os cromossomos ainda estão duplicados. Isso indica que a divisão não acabou. Nenhuma divisão celular pode acabar com cromossomos duplicados, tá? Então vai começar agora a meiose 2. Para isso, os centríolos se duplicam novamente ao final da telófase 1. Tá? Eles se duplicaram na G2, na fase G2 da intérfase. Nós não vamos ter intérfase aqui, apenas um curto intervalo chamado de intercinese, que é suficiente para que aconteça a duplicação dos centríolos. Tá? Então, intercinese é um curto período de intervalo entre 2 divisões da meiose, meiose 1 e meiose 2. A célula se prepara para a nova divisão, porém sem duplicar cromossomo, visto que esses já possuem 2 cromátides. Então, para iniciar uma divisão celular da mitose e da meiose 1, passa por intérfase G2 e S duplica número de DNA, quantidade de DNA, de 2Q vai para 4Q. Okay? Ao final da mitose, o 4Q vira 2Q. Ao final da meiose 1, o 4Q vira 2Q. O que acontece agora? Eu vou ter uma nova divisão, só que eu não vou passar por duplicação de novo. Então, não vai de 2Q para 4Q, vai continuar com 2Q. Então, quando chegar na anáfase 2, esse 2Q vai cair pela metade, vai virar um Q, ou vai virar uma quantidade de DNA, tá? Que seria metade do início do ciclo celular, ok? Começando com prófase 2, mesma coisa que acontece em qualquer uma das prófases, centríolos migram para os polos, forma o fuso meiótico, forma o áster, início da condensação dos cromossomos, o nucleolo desaparece, a carioteca se desintegra, que é muito mais parecido com a mitose do que propriamente com a prófase 1. Só que lembrando que está acontecendo com a metade do número de cromossomos da espécie. Essa aqui, a prófase 2, já ocorre com células haploides. Não existe leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Nesse caso, não tem permutação, não tem pareamento de homólogos, nada disso. Nem homólogos tem, né? Depois disso, vamos para a metáfase 2, onde os cromossomos se ligam às fibras do fuso e se posicionam no equador da célula. Agora, cada cromossomo independente, não tem mais par, ele se liga aos 2 polos, eles ficam alinhados um embaixo do outro, muito semelhante ao que acontece com a mitose. Só que lá na metáfase da mitose ocorre com 2N, aqui ocorre com N. Tá? Cada cromossomo se liga aos 2 polos através do cinetócoro do centrômero. Os centrômeros duplicam-se para que as cromátides sejam separadas da melhor maneira lá na anáfase 2. Lembrando que na metáfase 1 e anáfase 1 não houve duplicação de centrômero, porque não ia haver separação de cromátide naquele momento. Tá? Chegando à anáfase 2, a separação em qualquer momento, né? As fibras do fuso encurtam-se, puxando as cromátides irmãs para os polos, então aquela ruptura de centrômero, as coesinas se rompem, as cromátides irmãs se separam, elas são elevadas, né, ao status de cromossomo naquele momento. Então, se eu tinha N cromossomos naquele momento, ficam 2N cromossomos, mas é momentâneo. E depois elas migram para os polos para que a célula rume para o final da sua divisão. E, finalmente, nós temos a telófase 2, onde os cromossomos se descondensam, o nucleolo volta a aparecer, porque o DNA voltou à atividade com a ativação da cromatina, a carioteca se refaz, individualizando as cromatinas em núcleos, tá? Desorganiza-se o fuso de divisão, ocorre a citocinese, que nós já vimos pode ser centrípeta ou centrífuga, dependendo se é célula animal ou vegetal, e agora nós temos 4 células haploides para fechar essa divisão, tá? 4 células haploides, diferentes umas das outras, porque aconteceu o crossing over nesse caso. Só lembrando do gráfico de comparação de DNA, tá? Na mitose, o gráfico começa em G1 em 2Q, constante, sobe na fase S para 4Q, mantém G2 prófase e metáfase, cai de volta para 2Q na anáfase e mantém 2Q na telófase, tá? Até que haja um novo ciclo celular, uma nova intérfase e assim por diante. Isso é mitose. Então, na mitose, mantém o número de cromossomos constante, dobra o DNA e depois reduz o DNA e volta do jeito que estava em G1. Em meiose, nós temos um pouco diferente. Começamos G1 com 2Q, na fase S dobra, sobe o gráfico para 4Q, mantém constante G2, prófase 1, metáfase 1.
Na anáfase 1 é a primeira queda, cai de 4Q para 2Q, mantém constante em telófase 1, prófase 2, metáfase 2 e na anáfase 2 tem uma segunda queda de 2Q para Q que mantém na telófase 2 e aí as células finalizam sua divisão. Tá? Então, quando a gente tem uma subida e duas quedas consecutivas do gráfico, isso é gráfico de meiose. Lembrando que esse gráfico de sobe e desce é de quantidade de DNA, que é equivalente ao número de cromátides. Se fosse um gráfico de cromossomos, manteria-se constante esse 2N, cairia pela metade na anáfase 1 e manteria-se constante ao final da divisão. Tá? Anáfase 1, redução de cromossomos e cromátides, ou seja, redução de cromossomos e quantidade de DNA. Anáfase 2, redução apenas da quantidade de DNA. Quando eu separo cromossomos homólogos, que é o caso da anáfase 1, eu reduzo cromossomo e DNA. Quando eu separo cromátides irmãs, eu reduzo apenas DNA. Então, se eu pensar, mitose, anáfase da mitose separa a cromátide irmã, então ela reduz apenas quantidade de DNA. Tá? Anáfase 2 da meiose 2 separa a cromátide irmã, então reduz quantidade de DNA. Anáfase 1 separa cromossomo homólogo, então reduz cromossomo e quantidade de DNA. Tá? Última coisa aqui do nosso podcast é aquela tabela de comparação entre mitose e meiose. Tá? Então, olha só. Mitose e meiose. Ocorrência. Mitose ocorre em células somáticas, meiose em células germinativas 2N. Processo, mitose é equacional, meiose é reducional. Duplicação do DNA, mitose uma vez na intérfase, fase S. Meiose uma vez na intérfase, fase S. Divisões celulares, mitose, uma divisão, meiose, duas divisões. Células filhas, mitose, duas iguais à célula-mãe, meiose, 4 haploides diferentes da célula-mãe. Finalidade, mitose, crescimento e regeneração, meiose, reprodução sexuada. Separação dos homólogos, mitose, não, meiose, sim. Crossing over ou permutação, mitose, não, meiose, sim. Importância, mitose, indispensável para a manutenção da vida, meiose, indispensável para a manutenção da vida. Relevância, mitose, proliferação celular, crescimento, regeneração e formação de tumores, meiose, produzir variabilidade. Ok, gente? Bom, é isso. Então encerramos o nosso podcast, encerramos a nossa apostila 1. A partir do próximo podcast já traremos novidades, matérias de revisão da apostila 2, começando com o tecido epitelial. Beleza? Compartilhe aí com os colegas, indiquem o podcast. Precisamos de mais ouvintes, mais visualizações do nosso podcast para que nós possamos alcançar a todos os estudantes do Brasil. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Até o próximo podcast do Biologia Mais.